pode aplaudir e glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração nessa noite? Jesus, ele é magnífico. Jesus, ele sendo Deus, ele veio como homem à terra e é interessante que quando ele começou a pregar por aquelas províncias, depois de Canaã da Galileia, o povo todo começa a acompanhá-lo, porque era 400 anos sem as pessoas verem um milagre de verdade, era 400 anos sem o Espírito Santo se manifestar. Tinha bruxos, tinha magos, tinha pessoas que se revelavam como alguém, como curandeiros, como aquele que poderia alterar algumas coisas, mas o verdadeiro poder, ele foi retirado, ele foi tomado da terra. Então, quando Jesus faz aquele milagre em Canaã da Galileia, já começa a sair já pelas províncias, começa a sair o boato sobre um homem que resolveria qualquer tipo de problema. E aquele povo passa a seguir, e são cerca de 10, 15 mil, 20 mil pessoas, às vezes se reunia com Jesus, entre homens, mulheres e crianças, porque além de Jesus curar as pessoas, ele também fazia multiplicação de alimento. E alguns acompanhavam Jesus apenas pelo simples fato de poder pegar pães e depois vender, porque de alguma maneira isso ali também estava dando renda. Então Jesus chega um dia que Jesus ele se cansa. Pedro, João, Tiago, eles ali preparam aquele grande congresso e Jesus está pregando, fazendo milagres, mas naquele dia Jesus fala bem assim: hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou levantar minha mão, hoje eu não vou curar, eu quero que você dispense toda essa multidão. Aí você agora imagina Pedro, Tiago, João, olha para a cara do outro e fala o que aconteceu com ele. Porque ele não quer pregar, como é que vai ficar? Jesus fala bem assim: separa 70 pessoas. De repente sai João, Pedro, Tiago e começa a procurar as 70 pessoas que têm uns olhos diferentes no meio daquela multidão. Porque as pessoas que têm fome, as pessoas que têm sede, as pessoas que querem estar próximo ao Mestre, só por aquilo que Ele é, tem um brilho diferente no olhar. Não é alguém que está com a curiosidade, não é alguém que quer apenas ser curado, não é alguém que quer uma promoção no trabalho, não é alguém que está cansado da vida apenas, mas é alguém que, de uma forma ou de outra, sabe que o amor dele é genuíno, é verdadeiro e passa a seguir. E agora eu imagino Pedro e Tiago falando: olha, você, por favor, vá para tal lugar, você vá para tal lugar. E depois ele dispensa toda aquela multidão. Abra sua Bíblia comigo agora, no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 10. Quando você achar o capítulo número 10, vai até o verso de número 19. E quando você achar, por favor, se você puder, coloque-se de pé em reverência à palavra. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é magnífico. Sabe, eu já li a Bíblia algumas vezes, já, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca tinha parado nesse texto, assim, com a revelação a qual eu recebi hoje, tão simples. E eu fiquei assim maravilhado, porque às vezes a gente passa batido naquilo que a gente conhece. E a Bíblia, ela é feita por detalhes, a Bíblia, ela é feita por códigos, a Bíblia, ela é feita por parábolas, por algumas figuras de linguagem, às vezes que nós não conhecemos, às vezes nós... E Jesus, você já parou para observar que sempre tinha alguém à estrada esperando Jesus para se encontrar com Ele? Você já parou para observar que Jesus chegava na cidade e já tinha uma grande multidão esperando Ele? Por que isso? Porque Jesus, ele tinha alguns métodos de trabalho. Jesus, ele um ser muito iluminado, muito sábio, muito cheio do Espírito. Então ele tem uma grande estratégia. Ele pega 70 pessoas confiáveis entre homens e mulheres. E eles colocam essas pessoas para ser os precursores dele. Eles liberam aproximadamente 35 províncias, porque
ele separa, em algumas traduções está 70, outra está 72. E ali ele separa para as províncias aquelas pessoas. E eles vão à frente de Jesus. Jesus, por exemplo, ia passar em Samaria, antes iam dois. Vem aí um grande homem, um profeta. Ele cura, ele restaura. Então Jesus mandava esses dois ir à frente como precursor. Ou seja, toda vez que Jesus ele vai passar em um lugar, primeiro ele manda os seus mensageiros. Será que você não entendeu que é por isso que aquela porta se abriu naquela empresa? Será que você não entendeu por que você entrou nessa família? Será que você não entendeu por que você chegou nessa cidade? Por que você foi mudado para aquele bairro? Jesus toda vez, ele vai lá e manda alguém à frente. E nós recebemos essa missão, assim como João Batista recebeu a grande missão de ser o precursor. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas alpacas. E agora nós recebemos essa missão. Vamos lá. Quem achou dar uma glória a Deus bem forte, hein? Diz assim: eu dei a vocês. Como está essa primeira parte? Parte A aí. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Atentai. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto da tradução que diz: eis que vos dou. Vamos lá. A de alguém está assim? Tem gente crente aqui. Amém? Vamos lá. Tem Bíblia com a tradução. Vamos lá. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará mal. Isso foi dado para nós, você tem noção disso? Coloque a Bíblia no teu assento e ore por você nesse momento. Prometo ser bem breve. Vamos lá. Vamos lá, entra nessa atmosfera. Assim como iniciei esse culto falando que é necessário nós darmos a presença a Deus. Eu preciso da sua presença aqui. Então fique comigo aqui nesse ambiente. Entrar na igreja é fácil, difícil é participar do culto. Deixar a sua alma, deixar o teu espírito, deixar o teu corpo na mesma sincronia. Vamos lá, vamos lá. Você já orou por você? Agora começa a orar por esse ambiente. Você que pode, levante suas mãos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Libera a sua voz em oração. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos, Pai. Pedimos a tua unção outra vez, Pai amado. Pedimos a tua manifestação outra vez, Senhor. Pedimos que a tua glória venha sobre nós de maneira poderosa, em uma frequência, Pai amado, a qual nós não estamos acostumados. De uma maneira, Senhor, que nos desestabilize. De uma maneira, Senhor, que o Senhor possa nos pegar e nos arrancar da nossa inércia, Senhor, e nos colocar ativos, Pai. Assim como o Senhor escolheu aqueles 70, Senhor, por favor, nos escolha esta noite, Pai. Nos escolha, Senhor. Nos coloca, Senhor, em uma posição, nos coloca em um lugar onde nós podemos dar aquilo que só o Senhor merece, que só o Senhor é digno, Pai. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quantos aqui têm desejo um dia de ser tomado pelo Senhor ao ponto de ser uma voz profética?
Quantos aqui tem um anseio, sabe, de ter uma utilidade de verdade para Deus no reino? Deus olhar e dizer assim, ali está o meu filho amado, a qual eu me alegro. Deus olhar assim e dizer, ali está alguém que eu liberarei uma esfera de poder maior, mais amplificada do que eu liberei para alguns no tempo dele, porque ele se chegou a mim demais, porque a gente vê alguém escolhendo 70 pessoas, dessas 70 pessoas ele escolhe 12. Desse 12, ele escolhe 3, desses 3 ele escolhe um, aquele que ele mais amava, o discípulo, que a Bíblia diz, João. Ou seja, existe pessoas, Deus ele faz acepção de pessoas, sim ou não? Não, ele não faz. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas existe pessoas que faz uma diferença como? Alguns resolvem amar a Deus mais do que a outros. E isso chama a atenção de Deus, porque é uma medida de entrega, é quanto você suporta, é quanto você está disposto, é quanto você está disponível. A gente vê alguém altamente pronto, a gente vê alguém como Pedro, que Jesus diz, ei, cuida dos seus irmãos, você é aquele que vai apacentar as minhas ovelhas, você é aquele que eu estou te dando autoridade, você é aquele que vai cuidar, você é aquele que vai mexer com as esferas, mas você vê lá na frente ele falando bem assim, eu estou levantando alguém chamado Paulo, porque ele está disposto a fazer coisas a qual você não está disposto. Ou seja, está falando de disposição. Aí você vê quem foi Paulo e quem foi Pedro. Pedro, aquele que é mais citado na Bíblia, mas você vê um Paulo que teve um grande alcance no Evangelho, ao ponto de tocar a nossa nação, ao ponto de tocar o nosso povo, ao ponto de tocar a nossa esfera depois de 2000 anos. Por quê? A diferença está naquilo que nós produzimos em obediência. Então às vezes você fala, Deus ele ama mais a minha avó, então ele escuta mais a oração da minha avó. Deus ele ama mais o meu pai, então é mais fácil ele entrar em contato. Não, essas pessoas amam a Deus mais do que você. Essa é a diferença. Não é sobre título, não é sobre aquilo que você está acostumado, mas é sobre o se locomover, é sobre você se colocar na brecha, é sobre quando a gente vê aquela multidão que seguia Jesus, pessoas vendiam fazendas, pessoas vendiam casas, e eles entenderam que mais nada importava a ele a não ser estar aos pés de Jesus. Agora de repente vem a notícia aí que Jesus ele vai morrer. De repente vem a notícia aí que Jesus está numa cruz, Jesus está crucificado. Então imagina aquela frustração daquelas pessoas. Eu larguei tudo para estar aos pés dele, mas o tempo todo ele estava pregando sobre uma realidade futura. O tempo todo ele estava pregando sobre uma realidade iminente, que estava próximo a acontecer, que estava próximo a incluir. Ele estava dizendo, olha, eu vou morrer, mas eu ressuscitarei, mas as pessoas não estão prontas espiritualmente para poder entrar em algumas esferas. Então é por isso que ele fala, separa, tira esses 15, tira esses 20 mil, deixa 70. Deixa 70 que eles serão completamente diferentes. Eles irão receber um espírito a qual não é todos que irão receber. Jesus profetiza sobre ele. Jesus libera uma unção profética sobre ele. Aqueles homens, eles foram marcados. Então eles vão a cada província. Jesus continua ensinando aos 12 de forma separada, enquanto eles estão preparando o caminho para poder Jesus chegar. Até que chega o dia da grande reunião, e eles voltam. Quando eles começam a voltar, Jesus pergunta para eles como foi lá. Eles ficam completamente iluminados. Se eu separar para ler o texto do capítulo 10 de Lucas, eles falam que eles entraram em casas e eles foram bem recebidos. Eles falam que, olha, nem os demônios suportaram a gente. Nós dávamos ordem e eles iam embora, eles eram expulsos, milagres aconteciam. Então eles estavam maravilhados com aquele poder. E aquela notícia chega no inferno, que agora não é mais só o filho do seu Zé, agora não é mais só o Nazareno, agora não é só o tal do Jesus, mas tem 70 homens, 70 mulheres que estão ali reunidos e estão fazendo as mesmas obras que o tal de Jesus. Satanás ele fica enlouquecido. Ele chama todas as potestades dele e pede uma atenção naquilo ali, conjecturando agora. E quando está no meio daquilo tudo, Jesus está ali falando com ele, ei, presta atenção. Melhor do que vocês praticarem milagres, melhores do que vocês expulsarem demônios, é vocês entenderem que os seus nomes estão escritos no livro da vida. É vocês entenderem que vocês foram salvos. É vocês entenderem que vocês estavam perdidos e agora vocês foram encontrados. É vocês poderem entender que eu estou abraçando vocês, que estou levando vocês para uma nova dimensão.
Essa é a maior celebração do cristão. Eu sei que é gostoso nós entrarmos em portais. Eu sei que é gostoso nós entrarmos na quarta dimensão. Eu sei que é gostoso nós viajarmos por outros lugares espiritualmente, termos experiências poderosas. Mas ter o nome escrito no livro da vida, isso não tem preço. Quando Jesus falava aquilo, ele tem uma visão. Ele vê Satanás rasgando o céu, completamente furioso, descendo. Ele libera algo profético. É por isso que ele libera. Agora, olha o que eu vos dou, ou o que vos dei. Não é o que vos darei. Ele está usando agora um contexto a qual ele já tinha dado, ou ele estava dando naquele exato momento, como está na tradução de algum, eis que vos dou. Ele está dizendo bem assim, para que não haja retaliação, para que não haja um grande impacto na vida de vocês, por aquilo que vocês estão carregando, por aquilo que vocês estão movendo, por aquilo que vocês estão promovendo, eu estou dando autoridade e poder. Eu estou dando autoridade e poder para vocês pisarem em serpentes, para vocês pisarem em escorpião. Nada fará mal a vocês. Jesus está cobrindo eles, não está cobrindo os 15 mil, não está cobrindo os 20 mil. Jesus está cobrindo aqueles em específicos. Eles recebem aquela ordem profética do Senhor. Eles recebem algo muito poderoso da parte de Deus. E o que é autoridade e poder? Autoridade e poder é controle. Jesus está dizendo assim, eu estou dando controle para vocês sobre o espírito das trevas. Estou dizendo que vocês podem dar ordem para poder ficar, para poder ir, para poder vir. Eu estou dando esse poder, eu estou liberando esse poder para vocês. Você entende quando você vai aumentando o seu nível de intimidade? Jesus ele vai te selecionando por causa das suas escolhas. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. A gente acha que fomos nós, né? O ousadinho no meio de tudo diz, cheguei. Jesus, me aceita aí. Ele está dizendo, eu chamei vocês. Eu escolhi vocês. Estou trazendo vocês para uma esfera diferente. Vocês terão um toque diferente. Vocês terão um olhar diferente. E quando a cada nível que você vai chegando, o próprio Jesus, o próprio Deus, Ele vai te guardando. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu já dei ordem aos anjos ao teu respeito. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí pode bater tambor, pode colocar oferendas nas esquinas, pode bater cabeça, pode entregar o que for. Você tem que entender que você está guardado no Senhor. Você vê alguém, aquele que ele mais amava, quem? João. O cara é completamente diferente, por quê? Você vê ele tocando em uma esfera diferente. Qual esfera é essa? Ele não entra como mártir, não. Você vê que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. O outro foi cerrado ao meio, o outro, só que João, ele é preso em ilha de Patmos, jogam ele em um tacho para ele poder ser queimado vivo, mas nada acontece com ele. Porque Jesus disse para ele que ele veria Jesus glorificado. Que ele não morreria sem ver Jesus completamente glorificado. Você consegue entender essa esfera? Quando Jesus ressuscita, Jesus está glorificado, sim ou não? Não, Jesus não está glorificado. Jesus está ressurreto, mas Ele não está glorificado. Ele está com um corpo diferente, Ele está com poderes a qual Ele pode atravessar a parede, mas Ele não está glorificado. Mas quando João está ali na ilha de Patmos, ele diz que ele vê um ser chegando. Ele não reconhece, porque agora aquele ser ele tem um cabelo branco, seus olhos como de fogo, na sua boca como uma espada de 2 gumes. A veste dele é diferente, todo brilhoso, ele olha assim, e ali ele vê Jesus glorificado, ali ele tem a revelação, ali é cumprido algo profético na vida dele, e agora ele está pronto para poder partir, agora ele está pronto para poder ir, porque ali foi cumprido a missão, ali foi cumprido a profecia que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Se vocês entendessem as dimensões que Deus quer levar vocês, se vocês entendessem que a igreja não é só a reunião de domingo, acho que eu tenho falado isso todos os cultos e todos os dias e todas as horas, em todas as oportunidades. Porque a pregação da igreja é a reunião das pessoas.
Que igreja que você vai? Eu vou em tal igreja. Ah, você é crente. Eles acham que ser crente é só ir à igreja, é só participar de culto e... A igreja é só o começo, a eclesia de dentro para fora. A igreja é só a porta de entrada, porque quando você sai daqui, você tem um secreto te esperando. Você tem um lugar de revelação, um lugar onde que Jesus visita, um lugar onde Ele se mostra como Ele é. É um lugar onde que é reservado e você está nele. E não é sobre você ficar em um lugar apenas orando, repetindo palavras e você sente algum tipo de dopamina ou substância que é liberado no seu cérebro, liberado no seu corpo, não. É sobre ter um encontro de verdade, é sobre você ter certezas e convicções. É sobre você ser tocado, é sobre você ser puxado para um ambiente de adoração ao Senhor. É sobre você sentir o perfume, é sobre você escutar os passos dele andando no mesmo ambiente que você está. É sobre esses níveis de coisas que eu estou falando para vocês. Não é apenas uma fé que você carrega. Não é apenas um dogma. Não é um sofisma. Não é uma ideia que te passaram. Não é o que os pastores falaram, não é o que você ouviu numa pregação, não é o que você leu no livro, não é apenas o que está na Bíblia, é algo de verdade palpável, é algo que é uma vivência, é uma experiência, é uma oportunidade, é quando você fecha os olhos e você entra em uma dimensão diferente. É sobre você entender quem está fazendo obra de feitiçaria contra a sua vida e você poder neutralizar dentro daquela esfera, dentro daquele ambiente. É sobre você entender as doenças que foram lançadas na sua raiz, no seu DNA. É sobre os planos futuros que Deus tem para a igreja dele e você participar desses planos num todo. Então, ser igreja, ser cristão, não é sobre uma religião, não é sobre o tamanho de uma Bíblia, o tamanho do seu cabelo, não é sobre um véu, não é sobre um instrumento, não é sobre uma casa, não é sobre uma igreja, é muito mais, é algo dimensional, é algo que nós não entendemos ainda com um corpo e uma mente limitada, mas é uma oportunidade nova de você entrar em um lugar de cura, em um lugar de encontro. É sobre Deus saber aonde você está. Deus está mais interessado em saber aonde você está do que o que você fez. E não é só sobre onde você está geograficamente, mas é onde você está espiritualmente no meio disso tudo. Quando você passa a entender essas esferas, você tem uma perspectiva diferente da realidade das coisas. A sua cosmovisão, a sua visão, ela é diferenciada, porque você é direcionado a uma esfera completamente diferente da vaidade, do medo, do orgulho, daquilo que te prende, daquilo que te segura. Você não fica preso em uma dimensão depressiva, você não fica preso em uma dimensão de ansiedade, você não fica preso nos medos. É um lugar de encontro, é um lugar de desembaraço. É um lugar onde que a voz do homem ela se torna baixa e a voz do inferno não é escutada. É um lugar onde que o Senhor ele tem para cada um de nós reservados e é nesse lugar de glorificação que o Senhor quer nos levar. Não trate Jesus como um Deus distante, porque enquanto Ele for um Deus distante, jamais você terá acesso aos lugares reservado que Ele tem para você. É sobre você ter um amigo. É sobre você ter uma cadeira reservada para Ele poder sentar e você poder dialogar, você poder conversar. E isso homem nenhum pode te levar lá. Não. É sobre você se desencadear. É sobre você ser pego por uma marreta que esmiuça a penha e você vai se desconfigurando da religião. Você vai se desconfigurando daquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Você vai deixando para trás as mágoas que a religião te causou, que um pastor te causou, que um líder te causou, que um irmão te causou, que os seus pais te causaram, que um amigo te causou. Você vai sendo limpo no meio do caminho. Você vai entendendo cada porta que você vai passando. Quando Neemias começa a reconstruir o muro, ele reconstrói 12 portas. A porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta do montouro. E aí por quê? Isso está falando sobre portais da nossa vida também, que precisamos entender.
Os lixos, a porta do Montouro, é os lixos que nós precisamos deixar, descartar. Quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o buraco da agulha era uma porta pequena que tinha nos muros que guardavam os castelos. E quando um viajante chegava depois do horário que o portão tinha fechado, era necessário tirar todas as bagagens, talvez alguns nordestinos não vão conhecer, hoje eu vou falar os panacuns. Tem que tirar aquilo que estava sobre os camelos, e o camelo tinha que passar sozinho, sem nada, sem as bagagens, sem as riquezas, ele tinha que passar sozinho. E se você quer entrar em um lugar de intimidade do Senhor, você tem que entender que você tem que ir nesse lugar completamente sem cargas teológicas, sem cargas de kardecismo, sem cargas de umbandismo, sem cargas políticas, sem cargas filosóficas. É apenas você e o Senhor, é apenas você e Jesus completamente despido para você viver algo diferente. Senão você será apenas mais um religioso, enfadado, cansado, cheio de opiniões e críticas, que não vai te levar a lugar algum. Tentando entender qual é a cor certa da parede, se é preta, se é branca, se é o ar livre, se é no monte, se é no vale. Se o instrumento pode ser bateria ou tem que ser saxofone. Se pode usar microfone ou não, se pode subir em um altar descalço ou de bota, ou você vai ficar brigando sempre nesses contextos que não vai te levar a lugar algum. Mas quando você chega na sala da realidade, aí você vai entendendo que os adereços, as coisas são completamente superficiais. O diabo está furioso, quer tirar minha paz com essa microfonia. Misericórdia. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Eu preciso entrar na mensagem, mas antes eu preciso liberar esses conselhos de coração para coração. Algumas pessoas têm se encontrado esses dias com essas mínimas doses que a gente tem liberado aqui no meio das mensagens. Porque se você quer andar nessa dimensão que Jesus levou, esses 70 que Jesus levou, esses 3 que Jesus levou, João, vai ser diferente. Jesus, ele entrava numa casa. Por exemplo, ele chegou na casa de Jairo para poder ressuscitar a filha de Jairo. Entrou quantos na casa de Jairo? 12. Mas quantos entraram no quarto? 3. Pedro, Tiago e João. Por quê? O que Jesus iria fazer, o que Jesus iria falar, não eram todos que estavam prontos para poder ouvir. E os 70 ainda ficaram lá fora da casa. 70 fora da casa, 12 na sala e 3 no quarto. Jesus, Pedro, Tiago e João, o pai, a criança morta. Vocês conseguem entender? Jesus, ele tem uns lugares reservados para nós podermos entrar. E para isso nós precisamos entender que Jesus está dando algo para nós podermos entrar. Eis que vos dou. Ele faz questão de salientar. Eu vos dou. Ele está dizendo, não é o arcanjo Miguel, não é Abraão, não é Moisés, não é Jacó, não é Isaac, não é Caifás, não é Anás, não é Pilatos, não é Herodes, não é Nicodemos, não é o Papa, não é o pastor, não é o padre, é eu vos dou, eu vos dou, eu vos dou. E quando você entende aquilo que você recebeu dele, e você pode andar nessa dimensão, é diferente. Porque quando você não tem identidade, você não sabe o que de fato você recebeu, você vai estar gastando mais tempo clamando do que fazendo e executando. Imagina, Jesus fala, eu quero que vocês vão às províncias mais próximas, você e você vai para tal lugar, você e você vai para tal lugar. Só que sabe o que aqueles homens fazem, aquelas mulheres? Eles, primeiro eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Jesus está dando uma ordem e está o cara lá, não, é porque eu não confio ainda em mim. O que aconteceu? Moisés, vai com o povo, vai em tal direção. Quando Moisés chega, ele vê um mar à frente dele. Ele trava. E aquele povo começa a murmurar, aquele povo começa ali a um empurrar o outro, e de repente você vê o Moisés desesperado, colocando a mão na cabeça dele, dizendo, meu Deus, o que tu fizeste? Olha para onde nós estamos e como nós estamos, os inimigos estão chegando. Jesus, Deus, o que é que eu vou fazer agora?
Aí você vê Deus perguntando algo para ele. Quando Deus te pergunta algo, às vezes a gente esquece a resposta, esquece até quem somos. Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que você está fazendo essa campanha? Moisés, por que você está fazendo esse propósito? Moisés, por que você... Eu quero apenas que você ande. Eu quero apenas que você marche. A ordem já foi dada. É necessário nós executarmos. É necessário nós fazermos aquilo que Ele deu uma ordem para nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vos deixarei, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi Ele que disse isso. Foi Ele. É nessa hora que você tem que entender que precisa ser tomado algumas atitudes. É sobre você e você. É sobre você e um espelho. Não é sobre você e seu esposo, não é sobre você e sua esposa. Não é sobre você e seus filhos, não é sobre você e o seu emprego. Não é sobre você e uma faculdade, não é sobre você e o seu namorado ou sua namorada, não é sobre você e seus amigos. É sobre você. Se encarando no espelho, entendendo que é necessário se despir de algumas coisas, de algumas bagagens, de alguns lixos que a qual te colocaram no meio do caminho e você está carregando, e você está indo, e você, sabe, e você está carregando com você. Tem pessoas que não estão bem espiritualmente, passam encruzilhadas e demônios seguem elas. E elas passam a chegar à noite, começam a ter sonhos, e quando acorda tem pessoas do lado da cama dela, vivendo paralisias de sonos. Às vezes acorda sufocado, às vezes as coisas em casa começam a quebrar coisas, começa a carregar pesos, começa a ter briga dentro de casa do nada, você não tem paz. Você olha para a cara do seu filho e quer estrangular, você olha para a cara do seu esposo, você quer matar ele, você não está entendendo o que está acontecendo. Aí você acha que é uma crise política, uma crise empresarial, é falta de dinheiro, você não consegue entender. Mas eu quero que você entenda que toda a feitiçaria, todo o espírito das trevas que te seguem, eles primeiro têm que perguntar para você se ele pode te seguir ou não. Eles têm que perguntar toda vez que alguém vai lá no candomblé e faz um trabalho para você, e um demônio vem até a sua casa para poder te amarrar ou para poder te dar algum tipo de prejuízo. Eles perguntam para vocês se ele pode deixar aquilo ali ou não. Vocês sabiam disso? Talvez você não tenha intimidade, você não tem um campo espiritual aberto, talvez você não tenha uma sensibilidade espiritual, mas na sua consciência, quando vir aquela flechada, você vai pensar naquilo que você fez de errado. Aí quando você fez aquilo de errado, você vai se lembrar, o nome disso chama legalidade. Então, aquele espírito, seja lá qual for, que o sincretismo brasileiro chama de preto velho, de Maria Mulambo, de tranca-rua, de Exu, ou de Pombagira, Zé Pilintra, seja lá qual for os nomes que usam. Quando ele chega para poder entregar um trabalho na sua casa de doença, ele primeiro vai se lembrar, através de um demônio que a Bíblia fala que todos nós temos, chamado acusador. Ele pergunta qual é o erro que essa pessoa tem. Então, naquela agenda, ele vai perguntar para você: você lembra, aquele dia você fez tal coisa contra Deus? Naquele dia você desobedeceu. Naquele dia você enganou. Naquele dia você mentiu. E junto com isso, ele vai te oferecer. Aí quando você vê talvez o seu corpo doendo, você vai dizer: eu falhei com Deus em tal área. É por isso que isso veio. Mas você aceitou na sua consciência. É por isso que você tem que ter uma clareza, para você estar todo dia: Deus me guarda, me protege. Eu não aceito espírito de condenação, eu não aceito espíritos que venham para poder me prender, para poder me laciar nas esferas espirituais, para que traga doença para a minha família, para a minha casa, para que traga contenda no meu trabalho, para que traga contenda na minha casa. Você tem que paralisar. Toda a autoridade lhe foi dada. Mas se você não está bem com Deus, você não tem coragem de orar por você. Se você não está bem com Deus, você não tem coragem de se rasgar para Ele, porque você sabe aquilo que você está carregando. Então, quando nós falamos de arrependimento, não é porque é um preço a ser pago, a qual não é sobre você não trazer problemas para a sua vida. É sobre você não trazer problemas para a sua casa.
é sobre você neutralizar, é sobre você paralisar, é sobre você saber aonde você está de fato. Adão pecou. O que é que Jesus, quando desce no jardim do Éden, ele pergunta: Adão, por que você comeu do fruto? Sim ou não? Não, ele não pergunta isso. Ele pergunta: Adão, aonde você está? Adão, aonde você está? Porque tinha um lugar de encontro toda tarde. Naquele dia ele não foi se encontrar com Jesus. Ele está perguntando: o que hoje é mais importante do que você se encontrar comigo? O que na sua agenda hoje rouba o meu espaço? Tem alguém aqui comigo? É sobre você voltar para um lugar de autoridade para você poder ter controle. É sobre você carregar aquilo que o Senhor nos entregou através de Paulo, no capítulo 6 de Efésios. A armadura panopliã. É você carregar sua armadura, seu capacete, seu escudo. Porque quando um soldado de César estava ali com a sua armadura panopliã e ele recebia algum tipo de ataque, sabe aquele filme Tropa de Elite? Os caras estão acostumados com os militares e de repente o cara vai entregar o óculos lá na favela e ele é da BOPE, os caras matam, quando mata que vê a tatuagem no antebraço dele da BOPE. Caramba, matamos o cara da BOPE, vamos sumir todo mundo. Vamos, porque senão os caras vão vir matando todo mundo. Quando você entende a sua identidade, de quem você é filho, o reino das trevas vai saber com quem está mexendo. Eles não vão querer confusão com você. Eles não vão querer se meter com você. Sabe, já vi diversas pessoas se converterem porque um dia ela se meteu com um vizinho cristão e ela foi fazer um trabalho e quando foi lá entregar o trabalho, a entidade fala para ela: com esse daí eu não posso mexer, porque ele tem intimidade com um cara lá em cima e nós não temos poder para poder mexer neles. Você entende o que é ser cristão? Você entende o que é você carregar o sangue de Jesus nas suas veias? Você carregar o olhar de Jesus na sua veia, nas suas veias, no seu olhar? Você entender que o seu quadrado, o seu quarteirão pertence a você porque Deus te deu e ali demônios não vão se alojar, ali entidades não vai descer, você vai fechar os portais espirituais, você vai guardar o lugar porque você tem identidade, você tem autoridade, você tem controle. Você tem controle. Vamos lá, igreja. É poder para você poder pisar. Pisar onde? Na serpente. É você ter poder para você poder entrar. Para você poder sair. Por que isso? Você sabia que algumas serpentes ela tem o poder de encantar as presas dela? Às vezes a serpente, ela está ali no meio dos trilhos, ali, ela encontra algum animal, uma presa dela. Ela rapidamente, ela se posiciona, ela levanta os olhos dela, e ela encanta, e a presa dela, no lugar de fugir, começa a andar em direção a ela, e ali ela vai e traga a presa. Sabe o que Jesus está falando aqui em Códigos? Eu vi Satanás rasgando o céu, a serpente. Que até Satanás evolui na Bíblia. Ele começa como uma serpente e termina como um dragão. Olha para isso. Então, o que é que Jesus está falando bem assim? Eu estou livrando vocês do encantamento espiritual do reino das trevas. Eu estou livrando você do encantamento das pombagiras. Eu estou livrando você do encantamento espiritual. Aqueles encantamentos que vocês pegam. Aqueles encantamentos que vocês do nada ficam maravilhados por alguma coisa. Por um trabalho, por uma cidade. E vocês do nada ali está preso, está seguro ali. Está encantado com coisas superficiais. Jesus está dizendo: eu estou dando autoridade para poder quebrar qualquer poder do encantamento gerado contra a vida de vocês. Satanás não vai ter poder para poder ludibriar vocês. Quando as propostas vierem, para vocês não serem aqueles que Jesus disse que vocês é. É isso que ele está falando para nós podermos entender esse nível de glória que ele liberou para nós. Para nós encerrarmos aqui, igreja, ele diz que dá poder para poder pisar em escorpiões. Você para estudar um pouco sobre os escorpiões.
eles são uma presa muito monstra. E por que Jesus está falando, está dando poder para vocês pisarem em escorpião? Você sabia que a maioria das vezes quando o escorpião ele entra em um nível de pressão, um nível de acuamento, não é o predador que mata ele, mas é ele mesmo que se mata? Ele levanta o ferrão dele acima da cabeça e no meio da pressão, o próprio veneno pega na cabeça dele e mata ele. Vamos lá, talvez você não está entendendo. Tem dificuldade que vai vir sobre a sua vida e você vai se sentir pressionado. Você vai sentir no meio da pressão, você vai sentir no meio da coisa, como se você não conseguisse escapar. E é nesse momento que você vai ser pego com o próprio poder que Deus ele te deu. Para você tentar fugir, para você tentar ir para uma caverna, para você ir para um quarto de depressão, para você ir para um lugar do medo, ficar ali isolado. Talvez pensando em tirar até a sua própria vida, com palavras. A Bíblia diz que Pedro, nos últimos minutos de Jesus, como homem, Satanás pediu para peneirar Pedro. Peneirar era expor um pecado dele, expor uma vergonha dele para toda a sociedade. E a Bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando para que Pedro suportasse. E Pedro negou Jesus na frente de todos, dizendo que não conhecia. Pior, quando você vai lá em Marcos, a última tradução dele, ele pragueja Jesus. Ele apenas não rejeita, ele apenas não diz que conhece, mas ele começa a xingar Jesus. Eu não conheço esse louco, eu não conheço esse cara, eu não sei quem é esse falso profeta. Imagina, Pedro falando todas aquelas coisas sobre Jesus, xingando, eu não sei quem é esse cara, já falei, ele é um falso. De repente, os olhos de Pedro se encontram com o olhar de Jesus. Ele sai para poder chorar copiosamente. É nessas horas, igreja, que você precisa entender que essa foi a diferença do Pedro e do Judas. Judas, ele foi como um espírito de escorpião sobre a vida dele. Ele não suportou ao ponto de ir tirar a própria vida. Ele não suportou ao ponto de sair para se enforcar. É necessário você voltar para a sua esfera de origem. É necessário você saber exatamente o que está te assolando esses dias. O que está roubando a tua paz, o que está roubando a tua saúde. Para você ter certeza sobre o que você está lutando. Sobre como você está lutando. É sobre você não dar lugar ao desespero. Tem pessoas que estão desesperadas e não sabem nem o que fazer. É sobre você entender que pode Satanás cruzar o teu caminho, pode o reino das trevas. Beber uma aguinha aqui, peraí. Vamos lá. Como diz no Nordeste, caiu no goto. É sobre você entender que você não pode ficar desesperado. É sobre você entender que quando você for pego em algumas esferas que você já estava acostumado a resolver, de repente veio com uma proporção maior. Você não pode ficar desesperado ao ponto de abandonar tudo, ao ponto de correr, ao ponto de querer fugir para tentar salvar a sua vida. Porque antes Jesus deixou uma recomendação para Pedro. Antes Jesus deixou uma recomendação para todos eles. Dizendo, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se desespere. Espere. Respire. Volte para o ambiente aonde você deixou Jesus. Assim como um dia José e Maria se perdeu de Jesus, deixando Jesus no caminho. Maria pensava que Jesus estava com José. José pensava que Jesus estava com Maria. Então quando os dois se encontram, Maria pergunta, cadê Jesus? José fala, eu achei que estava com você. Ela, e eu achei que estava com você. Os dois retornam para o templo para poder ir buscar Jesus. Jesus estava lá ensinando. Então tem hora que você vai ter que voltar para você
entender aonde você deixou, aonde você abandonou o seu amor. A Bíblia nunca disse, Apocalipse 3, aonde você perdeu o seu primeiro amor, mas fala sobre aonde você abandonou, fala sobre uma questão de decisão, fala sobre uma crise, talvez emocional que você passou, talvez uma crise religiosa, por problema de denominação, por problema de líderes, por problema, não sei. Mas é necessário você voltar a Jesus. É necessário você entender que o seu Redentor, Ele vive. É sobre você ser alguém como Jó, aquele que perdeu tudo no meio de uma crise. Deus fala assim, ó, toca em tudo, menos na vida dele. E ele diz, olha, eu estou aqui. Eu pude receber o bem, tanto como posso receber o mal do Senhor, porque tudo está no controle dele, porque a minha vida pertence a Ele. Então não importa se eu perdi filhos, não importa se eu perdi a minha riqueza, não importa se eu perdi os meus animais, não importa se eu perdi as fazendas, o que importa é que o meu Redentor vive, o que importa é que Ele vive. Você se colocar de pé e dizer, isso não é motivo para eu poder parar de adorar, o que importa é que eu vou adorar, o que importa é que eu vou glorificar, o que importa é que Ele vive e eu não pararei, porque eu tenho uma identidade, eu tenho uma promessa na minha vida, eu tenho uma promessa na minha casa, não pararei, não desistirei, continuarei até o fim. Debocha da cara de Satanás, levanta e debocha da cara dele, fala, Satanás, você é um banguelo perdido, conhecido como uma barata que será esmagada debaixo dos pés de Jesus. Faça. Confie no seu Senhor. Confie no seu Redentor. Se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Aleluias. Microfone ali. O de cal. O laranjinha. Isso.